Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Muito bom dia. Com essas palavras nós começamos mais um dia pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida, reconhecendo que ele é soberano sobre cada um de nós. Tudo o que acontece sobre a face dessa terra, tenha a mais plena certeza, nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Se agora pela manhã falo por alguém que tem passado por lutas, dificuldades, tenha certeza, o soberano está aí ao teu lado. Ele vai te acompanhar, ele vai ouvir a tua oração, vai ouvir a tua petição e no tempo de Deus, no momento do Senhor, ele irá encontrar uma saída e a solução para os teus problemas. Deixo com você nessa manhã também uma parte da palavra do Senhor, que está no livro de Salmo, capítulo 119, versículo 96, onde o salmista Davi diz o seguinte: tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Salmo 119, versículo 96, que é o que de fato é a palavra de Deus para nós. Toda ela é regra de fé e prática para nós cristãos. São os ensinamentos de Deus para que nós possamos ter uma vida feliz. Se nós queremos de fato alcançar a salvação em Jesus Cristo, nós precisamos amar ao Senhor e viver uma vida de fidelidade. Peço a Deus nessa manhã que esteja ao teu lado aí nesse momento, aonde você se encontra nesse instante. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu quero convidar você a ter nas mãos a palavra do Senhor no livro de Esté, capítulo 7, o versículo 1 e o versículo 2. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esté. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esté: qual é a tua petição, rainha Esté? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja a metade do reino. Querido amigo, nessa manhã, deixe-me falar para você. Mesmo que os seres humanos não entendam os propósitos do Senhor, ou não aceitem os propósitos do Senhor, todos eles irão se cumprir ao pé da letra. Não tem como o ser humano contrariar a vontade do Senhor. Ele é soberano, ele é magnífico, é ele que escreve a história do planeta Terra. A própria palavra do Senhor nos fala que ele conhece quantos fios de cabelos nós temos em nossa cabeça. A palavra de Deus ainda continua nos dizendo que não caia um pardal sobre essa terra sem que o Senhor tenha conhecimento de todos eles. Portanto, eu e você, nós precisamos descansar nos braços do Senhor. Confia nas mãos do Onipotente. Espera no tempo de Deus. Haja mediante a permissão da palavra do Senhor e descansa nos braços do Onipotente, esperando a bênção dele sobre a tua vida. Quando nós estamos estudando o livro de Esté, nós precisamos atentar para um detalhe. As coisas importantes que se dão no livro de Esté geralmente se dão no ar do banquete. E foi pela terceira vez que o rei se volta para a rainha Esté e pergunta para ela: qual é o teu pedido? Qual é a tua vontade? Qual é a razão de estarmos aqui nesse banquete? Esté, na verdade, era uma rainha muito sábia. Ela estava esperando o momento certo. Ela dava cada passo sabendo o que de fato estava fazendo. Ela começa a declarar para o rei o segredo que estava no seu coração. Ela liga toda a história do seu povo à sua própria vida. Ela sabia que o rei Assuero lhe amava, era a razão pela qual ele estava ali e lhe prestigiava. Portanto, se ela ligasse a história do seu povo à sua própria vida, o rei Assuero jamais iria destruir aquele povo, porque ela era judia também. O rei Assuero, como outros monarcas do passado, matavam pessoas sem levar em conta quem de fato estava morrendo. Mas quando ele toma consciência que as pessoas pelas quais ele tinha decretado tinham uma extrema ligação com a rainha Esté, ele se preocupava com ela, ele não queria vê-la magoada, ele não queria decepcioná-la. Portanto, se aquele decreto afetasse a sua rainha, jamais ele iria fazer isso. Eis a razão por que a rainha Esté liga a sua vida à vida daquele povo. Esté, capítulo 7, o versículo 4, a Bíblia diz o seguinte: porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem, aniquilarem de vez, se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei.
Esté, nesse momento, estava se referindo à propina que Amã tinha oferecido ao rei para que ele pudesse assinar um decreto e matar as pessoas que faziam parte da família de Esté. A resposta de Esté é extremamente dramática. Ela mexe com a sensibilidade do rei Assuero. O seu inimigo que estava sentado à mesa, ele sabia perfeitamente que ele estava completamente destruído, porque ele não estava apenas destruindo um povo, mas ele estava tentando destruir a própria rainha. Diante dessa concepção, ele compreende que estava completamente destruído. É a razão pela qual ele se volta para a rainha Esté, se joga aos seus pés e pede misericórdia. Os persas tomavam as suas refeições inclinados sobre o divã, como os romanos, e os gregos também tomavam dessa forma. Mas a maneira como Amã se comportava, clamando por misericórdia diante da rainha Esté, o rei Assuero interpretou como se ele tivesse quebrado o protocolo da etiqueta da corte persa. E a maneira pela qual Amã se comportava, o rei Assuero entendia que ele estava assediando a sua esposa. Mas a partir do momento em que os eunucos da corte pegaram Amã e cobriram seu rosto, Amã já sabia qual era a sua sentença. As pessoas da corte daquela época sabiam que quando o rei pedia que o rosto de alguém fosse encoberto, a sua sentença de morte já estava decretada. Amã sabia que a partir de então era apenas a questão de tempo para que ele pudesse perder a sua vida. Os reis geralmente pediam para que pudesse cobrir a face daquele que seria morto, para que ele não mais pudesse contemplar a face daquele que estava sentenciado à morte, para que ele não mais se sensibilizasse. Mas a partir de então, a única saída era de fato a morte. Possivelmente Orbana tenha sido um dos eunucos que o rei tenha enviado à casa de Amã para buscá-lo para o banquete. Mas foi o próprio Orbana que, estando na casa de Amã, se deparando com uma forca de 22 metros, ele comunica ao rei Assuero falando que na casa de Amã tinha uma forca preparada para Mordecai. E é nesse momento que o rei Assuero declara que essa mesma forca seria o local onde Amã seria morto. O livro de Provérbios, capítulo 26, o verso 27, nos adverte: quando nós cavamos um poço para que o nosso inimigo possa cair, a Bíblia fala que corremos o risco de cairmos nesse mesmo poço. E foi exatamente isso que aconteceu com a vida de Amã. Preparou uma forca para Mordecai, mas foi nessa mesma forca que ele acabou perdendo a sua própria vida. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 7 do livro de Esté, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão: a maior preocupação da vida de Esté não era pelo poder, não era pelo status de ser rainha, mas ela estava preocupada com a vida dela e com a vida de todo judeu. Acredito que essa deve ser a nossa maior preocupação. Nós precisamos nos preocupar com a vida das outras pessoas. Nós precisamos amar aqueles pelos quais um dia Jesus Cristo veio morrer na cruz do Calvário. Eu e você somos responsáveis por essas pessoas. Peçamos a Deus sabedoria a cada dia para que nós possamos ajudar essas pessoas a amarem a Cristo e a viverem uma vida de fidelidade a Deus aqui nessa terra. Foi exatamente isso que o nosso Salvador Jesus Cristo veio nos ensinar e nos mostrar de forma prática através da cruz do Calvário. Esté jamais teria aborrecido o rei e tomado o tempo do rei se não fosse em prol da vida. Completamente diferente da postura de Amã. Amã estava preocupado com o poder, estava preocupado com a sua posição. Ele jamais poderia conceber nos seus pensamentos que Mordecai não se curvasse diante dele, e foi preparando uma forca para Mordecai que ele mesmo acabou perdendo a sua própria vida. Amã estava colhendo os frutos que ele estava plantando. Plantou para alguém, mas ele mesmo colheu do fruto que plantou. Como não plantou um bom fruto, acabou morrendo envenenado pelos frutos que plantou. Querido amigo, nessa manhã peçamos a Deus forças a cada dia para que nós possamos viver o Evangelho, amarmos aqueles que nos perseguem, nos colocarmos nas mãos de Deus e esperarmos no tempo do Senhor. Ele é justo, Ele é íntegro, Ele de fato faz justiça. O que eu e você temos que fazer a cada dia é nos colocarmos nas suas mãos e amá-lo cada vez mais. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós abrimos o nosso coração, nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia,
É o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.